Galera, iniciando gravação, começando a nossa aula de fato. Bom rever vocês aí, saber que tá todo mundo bem. E a gente vai falar hoje de sistema dopaminérgico de recompensa. E antes é bom a gente falar sobre alguns conceitos quando se fala de saúde mental, equilíbrio mental, tá? Então, eu posso fazer aqui um triângulo só para ilustrar. Que quando se fala de saúde mental, a gente está falando de multifatores, tá? Para se dizer que alguém tem saúde mental. Eu vou até pegar uma caixa de texto aqui para jogar aqui no meio. Vamos dizer que esse triângulo aqui representa equilíbrio mental, tá bom? Então, esse triângulo vai representar equilíbrio mental. Só para a gente ilustrar algumas coisas, tá? Só para exemplificar. Vou aumentar aqui a nossa letra, colocar um negritozinho para ficar bacana, tá? Se vocês quiserem depois essas gerações que a gente faz em aula, eu mando para vocês. Então, esse triângulo vai representar equilíbrio mental. Equilíbrio mental vai precisar de alguns fatores determinantes, tá? Vamos dizer que o fator de ponta que determina o equilíbrio mental possa ser, tá, o biológico genético. Por que você não fala saúde mental normal ou saúde mental, sei lá, padrão normal de saúde mental? Porque a gente não vai mais trabalhar com esse termo normalidade. Se eu for falar o normal, o que é normal? Normal seria algo que ia seguir uma norma, certo? E se eu fosse falar que saúde mental e equilíbrio mental, eles seguem normas, a gente ia ter que determinar um padrão de todo mundo igual e todo mundo funcionando dentro de um padrão de normalidade para níveis biológicos e níveis comportamentais iguais. Quem fugisse da norma seria o anormal, ou seja, esse seria o desequilibrado. E não é assim, a gente trabalha então com equilíbrio mental dentro do contexto de convívio, tá? Dentro do contexto também de estabelecimento fisiológico, biológico genético também. O fator determinante a gente pode dizer que é o biológico genético, a gente pode dizer que ele é muito importante. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar que alguém nasceu, por exemplo, com um- uma falha cromossomial, tá? Alguém pode falar, por exemplo, uma doença que genética aí que vai demonstrar uma falha de cromossomo? Alguém quer falar ou vem à mente de alguém aí uma doença? A síndrome de Down. Perfeito. Síndrome de Down é um bom exemplo. Então, isso é um fator determinante na parte biológica, característica física do indivíduo, e também, como vocês observam, no próprio comportamento e na assimilação do indivíduo. O indivíduo que nasce com síndrome de Down, ele vai ter alguns déficits intelectuais importantes e vai ter uma dificuldade de aprendizagem em relação a uma pessoa que não teria, tá, esse problema, tá bom? Então, o fator biológico genético, ele determina muito do equilíbrio mental. Quando se fala de biológico genético, você não fala também só de coisas, só de fatores hereditários ou só de fatores genéticos determinantes propriamente dito. Você pode falar também de fatores que vão modificar a estrutura biológica da pessoa, não só a partir da genética, mas também a partir da sua função fisiológica. Como assim? A própria alimentação do indivíduo é importante. Vamos pensar em algumas outras formas aqui, ó, só para vocês pegarem a ideia. Sempre a gente tem essa relação de ida e vinda, tá? A gente fala de determinação dessa pirâmide do equilíbrio mental, tá bom? Então você tem essa relação de indo e vindo. Eu não determinei os outros fatores ainda, mas já vou determinar para vocês entenderem, tá? Então a gente vai entender os outros fatores. Mas ainda no biológico genético, alguém já ouviu falar de desnutrição da primeira infância?
Desnutrição da primeira infância pode causar no indivíduo severos prejuízos para seu desenvolvimento encefálico, tá? Existe um nível de desnutrição que, se você buscar no Google, você vai achar lá, com esse nome aqui, ó. Deixa eu dar um Google aqui para vocês. Acho que facilita aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Kwashiorkor, se eu não me engano, isso. Kwashiorkor. Esse nível de desnutrição é um exemplo. Vou pegar algumas imagens para vocês verem. O nível de desnutrição, tá? De primeira infância que caracteriza esse tipo de desenvolvimento. Estão vendo? Ok. Voltando no nosso slide. Então, um nível de desnutrição severo na primeira infância pode te causar sérios prejuízos mentais para o resto da sua vida, tá? Como deficiências mentais, deficiência do aprendizado, deficiência no crescimento propriamente dito, e outros prejuízos que vão estar aí afligindo sua vida. Outro fator importante biológico genético, por exemplo, se você tem problemas de tireoide, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo podem alterar diretamente seu comportamento e sua parte psíquica. O hipotireoidismo pode causar sérios prejuízos de excesso de sono, depressão, sérios prejuízos na sua parte alimentar. Você pode ter aí problemas aí metabólicos na parte de metabolizar os seus nutrientes e não absorver tão bem, ou até ganhar peso demais, enfim. Já o hipertireoidismo pode te deixar mais acelerado, com os olhos maiores, saltados, pode te causar bócio, isso pode acelerar o seu humor, deixar você mais irritadiço, com pouco sono, com um padrão de sono prejudicado. Enfim, vocês sabiam de tudo isso aí? Que os fatores mais biológicos, genéticos, eles causam desordens mentais também. Então, eles vão desequilibrar a sua parte mental. Muito bem, quando você assimila isso, você começa a ver que muito do que o ser humano tem em relação a mudanças ali de equilíbrio mental, ele está relacionado fortemente com fatores biológicos genéticos. A referência que eu pego disso, quem gosta bastante de referência, o Kaplan, tá? Vale a pena depois vocês darem uma olhada no Kaplan Sadok. Se eu já não passei para vocês em sala, vou pegar aqui o livro. Kaplan Sadok. Tá? Então, deixa eu pegar em português, ó, Compêndio de Psiquiatria. Então, essas ideias vêm do Compêndio de Psiquiatria. É um livro que vocês vão encontrar na biblioteca da Anhanguera. Agora, nas nossas bases, eles estão acessíveis, né? Tá? Então, vocês podem pegar essas ideias básicas desse livro. O que mais é fator determinante aqui? Então, o fator determinante é o ambiente. Na verdade, é multifatorial, mas quando você resume, você encaixa nesse triângulo, tá? Você vai pegar aqui o ambiente. Fatores ambientais. Ambientes, na verdade, são vários. Vamos pensar que o ambiente que você nasce, se o lugar é mais quente, se o lugar é mais frio, se o lugar, né, é mais escuro, se o lugar é mais claro, isso vai influir diretamente, ó, tá vendo? Então é uma mão de ida e vinda, isso vai influir diretamente no seu fator biológico genético, e o seu fator biológico genético pode influir diretamente em como as pessoas que vivem naqueles ambientes elas se comportam. Mas o próprio ambiente em si, ele estimula o ser humano do seu meio externo para o seu meio interno. E como é que a gente capta o mundo? Como é que a gente sente o mundo? Como você capta o seu redor, os seus ambientes? Através dos seus 5 sentidos.
Através dos seus 5 sentidos, você sente e capta o ambiente. Quais são os 5 sentidos, galera? Quem fala aí para mim? 5 sentidos. Fala aí para mim, galera. Tô esperando. E aí, gente? 5 sentidos. Visão é o primeiro, certo? É o mais, vamos dizer assim, o mais estimulante. Cerca de 70% do que você sente advém da visão, mais ou menos. Qual que é o próximo? Olfato? Cheiros que você sente, tá? Os odores, os perfumes. E o que você experimenta pela boca, paladar. Inclusive, existem fases importantíssimas no seu desenvolvimento psíquico, que vão contar com o seu paladar, tá? Audição. Depois, audição, perfeito. Audição. Tato. E por último, tato. Você tem então 5 sentidos, certo? Através desses 5 sentidos, que são desenvolvidos em você biologicamente, geneticamente determinados, você sente os ambientes que você vive. Então tem essa relação aí bacana entre, né, seu convívio ambiental e seu senso aí biológico. Muito bem. E quais ambientes que você transita depois quando você começa a conviver em sociedade, tá? Nós temos, por exemplo, a nossa família. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a família, o lugar que você cresce, nasce, vive, tá? É determinante na sua vida? Vai afetar seus comportamentos, sua forma de ser, sua forma de pensar, sua forma de aprender, de viver? O que vocês acham? Sim ou não? Uma pergunta retórica, Sim, né? Sem dúvida. claro que sim. Muito bem. Então, dependendo do ambiente familiar que a pessoa vive, ela vai ter uma aquisição de comportamentos e isso vai poder até mudar, muitas vezes, o fator biológico dela. Se ela entra numa família onde ela não tem condições nem de se alimentar na primeira infância, e a primeira infância vai mais ou menos até 1 ano e meio, tá? 0 a 1 ano e meio. Imagina, a pessoa já cai num lugar onde ela não consegue se alimentar de uma forma adequada e ela já desenvolve uma desnutrição severa que vai marcar a vida dela por alguns déficits já na primeira infância. Entenderam como isso já influi diretamente, já complica quando se fala de equilíbrio mental? O que mais a gente pode dizer de ambientes? Depois você talvez frequente alguma religião, certo? Depois talvez você frequente a escola. Esses são os ambientes sociais das pessoas, tá? Você vai frequentar a escola. Mais para frente, conforme você vai se desenvolvendo, vai, né, transita da família, religião, escola, você pode vir a ter aí lazer, trabalho, certo? Esses são ambientes importantes, a família, a religião, por exemplo, a maneira com que a religião passa os valores morais vai determinar diretamente na maneira com a qual você pensa, com a qual você entende o mundo, tá? Na escola, como você aprende, como você consegue assimilar e se desenvolver intelectualmente. Seus momentos de lazer, muitas pessoas desenvolvem momentos de lazer música, atividades físicas,
desenvolvem aprendizagem de outros fatores, de outras coisas, leitura, aprimoram a leitura, porque isso é um lazer para a pessoa. Enfim, tudo isso vai determinar seu equilíbrio mental. O indivíduo que tem uma religião, por exemplo, que o fanatiza, o prende, o escraviza mentalmente, ele vai ter uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais recatada, um pouco mais contida, e isso vai poder produzir algumas dificuldades aí na tomada de decisão dessa pessoa ao longo da sua vida, onde ela vai estar sempre ferrada e apegada a conceitos religiosos para poder estar agindo, para poder estar vivendo, né? Uma escola que tem um déficit no ensino, uma escola que tem muitas pessoas ali que não conseguem, tá, produzir um ambiente adequado para ter educação e professores que não conseguem ministrar aulas, ela vai complicar a vida dessa pessoa que está buscando uma aprendizagem e convivendo naquele ambiente. Lazer, se o local de lazer do indivíduo não for um local saudável, ele vai adquirir hábitos de lazer que seriam considerados lazer para essa pessoa um pouco mais complexos. Por exemplo, lazer para mim é ir lá no taquaral, jogar um futebol, praticar um esporte, sei lá, fazer um exercício físico. Lazer para outro indivíduo seria muitas vezes conseguir pegar um momento e uh, usar algum tipo de substância psicoativa que deixa o indivíduo meio fora de si, e esse uso vai complicando a vida do indivíduo cada vez mais, vai tornando ele dependente. Enfim, é lazer, só que um causa males e o outro causa benefícios, tá? Só para vocês entenderem como essas coisas afetam o equilíbrio mental das pessoas. Trabalho. Se você trabalha num ambiente estressante, num ambiente onde você é rebaixado, num ambiente onde você não tem perspectiva de crescimento, num ambiente que não te oferta, muitas vezes, um aprendizado e uma carreira e um local propício para que haja uma importância, um local onde você tenha ali as suas necessidades de pertencimento, vamos dizer assim, supridas, você vai acarretar em desequilíbrios mentais muitas vezes severos, porque se o teu patrão grita com você, se você sempre está submetido a maus tratos no trabalho, se você não está contente com o lugar que você trabalha, você adoece, tá? Então, olha que determinante que é os ambientes que você transita. Não só o ambiente que é o primeiro que eu comecei falando, né, que seria o ambiente, os seus ambientes físicos, né, que seria locais frios, locais quentes e tudo mais, não só esses ambientes, mas a relação que se faz com ambiente familiar, ambiente religioso, ambiente escolar, ambientes de lazer, ambiente de trabalho. Ficou clara essa análise? Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou claro, professora. A minha pergunta é a respeito do paladar. Você pode dar algum exemplo de como que isso pode nos afetar? Claro. Olha só, o paladar é como você sente sabores, tá? Você sente ali nos seus convívios ambientais, de alguma forma, sabores. Eu costumo trabalhar muito com a ideia de inauguração, tá? Vamos falar sobre isso de uma forma com mais propriedade mais para frente, mas cada sentido que você sente inaugura uma experiência. Então, inauguração versus experiências. Gosto muito essa parte da saúde mental, que são as inaugurações e as experiências que a gente tem, tá? Então, vamos fazer aqui um paralelo. Então, você tem seus cinco sentidos. Quando você vê algo pela primeira vez,
Algo pode te desagradar ou agradar, certo? Isso vai depender de uma determinação, muitas vezes biológica e genética, e isso vai depender, muitas vezes, de uma determinação do que você aprendeu como bom, como mal, como bem e mal dentro da sua família, dentro da sua religião, dentro do seu aprendizado escolar, enfim. Então, algo pode te agradar ou não no seu campo de visão. No olfato, a mesma coisa. Vai ter odores que vão te agradar e odores que vão te desagradar. E isso muitas vezes já é determinado biologicamente, tá? O ser humano ele é meio que programado para se afastar de odores aí que vão desagradar, como por exemplo, o cheiro de coisas pútridas, tá? O ser humano ele já é programado biologicamente, determinado biologicamente para se afastar de odores que vêm de coisas pútridas, tá? Olfato e paladar são muito ligados, muito ligados. Quando você experimenta algo na sua boca, através do seu paladar, isso vai, de alguma forma, inaugurar, assim como com a visão, assim como com o olfato, vai inaugurar ali uma experiência. Essa inauguração, ela pode te marcar de uma forma positiva, e quando eu digo positiva, eu não estou dizendo se é bom ou mal, eu não estou dando um conceito moral para isso, eu estou dizendo que vai te dar um bem-estar ou mal-estar, tá? Pode te marcar de forma positiva ou negativa. Quando te marca de uma forma positiva, você tende a fazer o quê? Você tende a repetir, tá? Você tende a fazer de novo. Experimentou cigarro pela primeira vez, ali no seu paladar, dentro de um ambiente, por exemplo, familiar, tá? Alguém da sua família fumava, te ofereceu, você experimentou e foi uma inauguração positiva. Olha que bom. Gostei. E aí? O que que acontece? Seu paladar assimila isso de uma forma prazerosa, e isso vai te dar determinação biológica de prazer, fisiologicamente, você inaugura uma boa experiência com cigarro e passa a se tornar o quê? Alguém que vai repetir o hábito. Isso você vai estar com uma determinação através da experimentação do seu paladar e se tornou fumante. Interessante, né? E você aprendeu aonde isso? Lá no seu ambiente transitório chamado família, tá? Interessante. O que mais você pode pegar do seu paladar? Os bons gostos e os maus gostos de paladar? Vamos falar de uma outra coisa, por exemplo, que vai te marcar positivamente. Imagina aquela primeira vez que você experimentou, sei lá, queijo derretido na pizza, ainda para ajudar. E eu não estou falando que consumir queijo derretido é saudável, embora para muitos no paladar seja saboroso. Então, quando você tem ali uma determinação de paladar, isso marca biologicamente através de uma inauguração boa, que te trouxe uma boa experiência, o sabor fica na sua boca e você vai tender a fazer o quê? Repetir. Ao repetir, você pode se tornar um compulsivo comedor de queijo derretido e vai querer queijo derretido em tudo ou não. Tudo vai depender de como é que você vai se regrando, as coisas vão acontecendo na sua vida. Fato é que o paladar te marcou ali positivamente, numa boa inauguração, e lá tá você comendo queijo derretido em quase tudo que você come. Deu para entender? Como o paladar pode te marcar num equilíbrio ou desequilíbrio mental? Quer outro exemplo ainda? Vai, vamos falar de Coca-Cola, por exemplo. Olha aí eu falando de Coca-Cola. Eu não estou falando da marca Coca-Cola em si, eu estou falando do refrigerante de cola, tá? Pensa nisso. Primeira vez que você colocou Coca-Cola na boca, qual foi a experimentação que você teve? E como isso afetou sua parte biológica genética? Te deixou contente ali e te fez ali vamos dizer assim, te colocou num hábito constante? A inauguração te trouxe uma boa experiência? Onde foi que você experimentou Coca-Cola pela primeira vez? Qual ambiente você estava transitando? Foi na sua família? Você estava na igreja quando você tomou Coca-Cola? Você estava na escola? Você estava no momento de lazer? Onde é que foi? Que significado isso trouxe para você? E aí, por que que você tende a tomar refrigerantes, mesmo sabendo que eles não fazem tão bem assim? Só pelo puro sabor? O sabor compensa você ingerir, consumir refrigerante, mesmo sabendo que ele não é benéfico? Já pararam para pensar em tudo isso? Tudo isso veio através do quê?
do paladar. Deu para fazer a relação agora? Estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essas ideias aqui, esses fatores? E ainda falta a última parte aqui, hein? Querem perguntar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade, galera. Perguntem. Conseguem fazer a mesma relação com audição e tato? Querem trazer algum exemplo? Audição e tato. E aí? Não? Bom, se todo mundo entendeu essas relações fatoriais, a gente fala aqui da última parte aqui, seria um fator determinante a sociedade que você vive. Quando você fala de sociedade, você tem uma representação enorme de multifatores aqui, tá? Por exemplo, vai te causar equilíbrio ou desequilíbrio mental? A política. O que é aceito politicamente na sociedade que você vive? Você vive num local democrático? Ou você vive num local que não tem democracia? Ou seja, quando a gente fala de democracia, 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 demo, povo, cratia, poder, democracia, poder do povo, tá? Exercido, democracia. Como é que a gente tem um país democrático? Um local onde o povo consegue votar nas suas lideranças, consegue ter decisões, consegue ir às ruas, fazer manifestos, tá? Isso seria democracia, um local democrático, o povo participa de tudo, tá? Então, isso é fator determinante muitas vezes. Na sociedade que você vive, na parte política, há democracia? O povo participa das decisões ou o povo é submetido a uma ditadura? Ou o povo é submetido a uma monarquia, tem um rei, tá? Então tudo isso tem que ser pensado quando você assimila a sociedade que você vive. Outra coisa, quando se fala de sociedade, a religião predominante, ela está nos ambientes também, tá? Mas a religião predominante, que seriam os costumes religiosos, religião predominante, é importante pensar como ela é na sociedade que você vive, certo? Outra coisa, ou as culturas, tá? Como é isso na sociedade que você vive? Como isso vai mudar seu equilíbrio mental, certo? Se, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente estava falando agora há pouco, tá? Antes de começar até a gravar a aula, a gente estava trocando uma ideia sobre o mercado de animais selvagens na China. É interessante observar que lá há um costume meio, vamos dizer assim, para nós aqui, de certa forma até bárbaro de pegar animais que ainda estão vivos, tá? Eles muitas vezes eles não matam o animal para fazer isso, pegar os animais que ainda estão vivos e esfolar. Quando eu falo esfolar, todo mundo sabe o que é esfolar, é tirar a pele e o animal ainda está vivo muitas vezes. Eu quando vi aquilo fiquei de certa forma horrorizado, chocado. Não é a minha cultura,
tá? Eu não entendo isso, não assimilo isso na nossa cultura aqui como algo bom e certo de se fazer. Então, isso determina o equilíbrio mental que eu tenho em relação a um fato, a uma cultura dentro da sociedade que eu vivo, certo? Outro exemplo, quando se fala de religião predominante, de política instaurada, de cultura. Por exemplo, na época da guerra do Afeganistão, acho que todo mundo vai lembrar do incidente do 11 de setembro de 2001. Se todo mundo estava lá, né? Vocês são às vezes bem novos, né? Não sei, mas não sei se todo mundo lembra da queda do World Trade Center, né? Quando os aviões se chocaram contra a torre de uma forma intencional, né? E derrubou lá o World Trade Center. Enfim, isso chocou o mundo todo. Em alguns países árabes, eu não vou dizer que é todos, tá? Eu estou falando, e não vou generalizar os árabes também, eu estou dizendo que naquele momento, de forma pontual, a interpretação religiosa em uma jihad, em uma guerra sagrada, era que para aqueles indivíduos que estavam naquele momento, naquele contexto, naquela assimilação cultural, era combater quem fosse contra Allah, quem fosse contra o Deus deles na época, naquela assimilação, naquele contexto, tá? Estou sendo bem focal quanto a isso. E a ideia é que quando você comete um alto sacrifício em nome do seu Deus, você vai ir para um paraíso. Assim que ele aprende culturalmente e religiosamente desde pequeno. Ele assimila essa cultura, interpreta isso ao pé da letra, o indivíduo que está para fazer esse ato, e ele vai até para uma formação, o guerrilheiro, ele vai para uma formação para entender tudo isso, interpretar o Alcorão dessa forma, e assim ele vai para aquele ato suicida e ao mesmo tempo homicida de tentar matar todos que estão à sua volta junto e tá na guerra, tá durante a jihad, tá valendo, tá com a bênção e ele vai fazer. Então ele assimila dessa forma ali o seu ato e isso causa ali um desequilíbrio, vamos dizer assim, mental, ou ele entende dessa forma como certo, errado, bom, e ele vai e pratica o ato. E isso acaba afetando todos à sua volta. Entenderam como uma sociedade, muitas vezes, com uma política deficitária, com uma religião complexa e com uma cultura onde há uma formação ali insalubre, ela pode causar impactos na saúde mental diretamente. Isso vai determinar o biológico genético do indivíduo? Lógico que vai, claro. Se o indivíduo ele vive numa sociedade que não fornece, por exemplo, alimentação básica para a população, não fornece saneamento, não fornece políticas de desenvolvimento social, não fornecem políticas educacionais, não fornecem políticas de saúde, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter também nascer ali com determinações biológicas genéticas deficitárias ou até mesmo desequilibradas. Todo mundo entendeu essa relação triangular entre esses fatores? E aqui no meio de sociedade você coloca segurança, você coloca educação, você coloca saúde, certo? Pensavam que era fácil, né? Que determinação de saúde mental era uma coisa simples. Isso porque a gente está estudando o que agora? A gente está dando uma introdução ao que vai vir adiante no nosso segundo bimestre, que é quando a gente vai falar de patologias mentais. Para falar de patologias mentais, essa análise tem que estar bem fundamentada na sua cabeça, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dar algum exemplo? Quer complementar? E aí, galera? Preciso do feed de vocês aí, se entenderam ou não, se ficou claro.
Se os exemplos que eu dei foi pertinente, vocês entenderam? Se querem outros exemplos? Pode prosseguir? Dá uma olhada aqui, se alguém Ô, respondeu alguma coisa. Pode perguntar. ô, professor, Sim. só me dá mais um exemplo do tato e audição? Quando você, por exemplo, ah, ouve, tá? Numa inauguração, algo que te agrada numa nova experiência, certo? Vamos falar, por exemplo, quando você ouviu pela primeira vez na sua vida, fala aí uma música que você não gostou, que você achou ruim. Fala pra mim, vai ficar mais fácil. Despacito. Despacito, ok. Despacito. Então vamos imaginar que você ouviu pela primeira vez e não gostou, tá? Foi uma inauguração ruim, uma experiência ruim, certo? Quando você ouve Despacito agora, o que é que você sente? Repulsa. Repulsa, ok, perfeito. Então, para você, se você ficar num ambiente onde todo mundo está ouvindo Despacito, você sente vontade de ficar lá ou você vai embora? Certeza que eu vou embora. Ok, então imagina que tua família de repente resolveu fazer um churrasco e você tá aí colocou ali para ouvir Despacito. O que é que você faz? Eu posso tapar o ouvido? Pode, velho, você tá no meio da sua família, você tem que ver o que que eles vão aceitar de você, tá? Já parou pra pensar nisso? Tá lá todo mundo tocando Despacito, você fica ou vai embora? É verdade, é complicado, né? Pois Porque, é. principalmente no ambiente familiar, as pessoas podem entender como uma negativa de um modo contrário, né? Não uma repulsa à música, mas sim pessoal. Agora imagina que você nasceu em Porto Rico, tá? Porto Rico, se eu não me engano, é da onde veio a Despacito. Você nasceu lá, certo? E desde pequeno você ouve reggaeton. Reggaeton é o estilo de música do Despacito. Para você que nasceu em Porto Rico de repente, é uma coisa comum, bacana, certo? Mas você é brasileira, não é porto-riquenha, tá? E disse para mim agora, disse para todos agora que Despacito não agradou seu ouvido, ou seja, na hora que você ouviu pela primeira vez, não teve uma boa experiência, isso não foi uma audição muito legal, te deixou meio desequilibrada ali, ou seja, não gostou, achou ruim, né? E quando ouve, sente repulsa, porque você vive na sociedade brasileira e talvez a sua cultura que você teve até hoje não te agrada tão bem a audição de uma música de reggaeton, entendeu? Conseguiu relacionar tudo? Isso não te deixa bem quando você ouve. Você não gosta. Entendi, consegui relacionar agora. Obrigada. Imagina. É assim que funciona. É que a gente não pensa em tudo isso. A gente não está habituado a refletir sobre tudo isso. Mas é assim, todos esses fatores vão te deixar equilibrado ou não, dependendo do que você ouve. Aí eu estou falando só de música, tá? Só um exemplo. Mas imagina, por exemplo, a primeira vez que você ouviu de alguém uma ofensa. Primeiro que para ter te ofendido, teve que ser uma inauguração e uma experiência ruim. Senão você não se sente ofendido. Imagina quando você escuta uma piada. Piada é algo muito delicado, né? Porque, principalmente stand-up hoje em dia, piada é algo que alguns ofende e outros não. O humor é algo delicado. Ele é algo, inclusive, de fator de equilíbrio mental importante. Se você escuta uma piada numa inauguração e a experiência da piada não foi ruim, te ofendeu, tocou muitas vezes na cor, tocou muitas vezes no tamanho, tocou muitas vezes na vestimenta, tocou muitas vezes no hábito. Algo entrou e ofendeu, que entrou através da sua audição
inaugurou mal, teve uma experiência ruim, isso te deixa desequilibrado. A primeira vez que você foi propriamente cortejado, por exemplo, você ouviu, né, algo que te agradou ali durante ali um momento de cortejamento, né, alguém foi lá e te falou um galanteio, te disse uma coisa bonita, e isso entrou como uma boa experiência, você gostou, achou bacana, né? Quando alguém chegou ali no pé do ouvido e falou, nossa, como você tá linda hoje, de repente. Aí, para alguma outra pessoa, talvez, ao ouvir esse tipo de coisa, não tenha sido uma boa inauguração, uma boa experiência, também depende muito de quem veio, e isso afeta o equilíbrio do indivíduo. Quando vem da família é uma coisa, quando vem lá do meio religioso é outra, quando vem lá do meio escolar tem outro significado, enfim, depende de onde você está. E depende também de como a sociedade te ensina a ver isso, qual o tipo de cultura, qual o tipo de educação, como isso é ensinado e propagado na sociedade. Percebem? Geralmente os ambientes eles vão estar ali, principalmente o familiar e o religioso, eles vão dar conta de ensinar nossos valores morais. E a sociedade vai dar conta de tentar te equilibrar ali para você conviver com todos. Então, isso vai te dar um subsídio de equilíbrio mental ou não. Depende aonde você vive, que local você foi criado, como é a sociedade que você vive. Vamos falar de tato, como último exemplo? Tato, por exemplo. É que a gente não está aqui na sala, né? A gente não está na sala de aula. Quando a gente está na sala de aula, eu sempre brinco com os alunos. Eu falo para o aluno assim: e se você beliscasse o colega do lado? Ou se você, de repente, colocasse a mão no ombro do seu colega? Como é que ele sente esse toque no ambiente escola? É uma boa inauguração para ele? Teve uma boa experiência ali no momento? Ele aceita bem você tocar no ombro dele? Tá? Vai causar um equilíbrio mental nesse momento? É algo que foi avisado? É algo que foi previamente acordado e concordado? A palavra concorde, inclusive, ela vem de um acordo ali com o coração, né? Concorde. Ele aceitou bem isso? Então pensem nisso. Como você é tocado ou como você toca algo. Isso pode te causar uma boa inauguração, que pode te trazer uma boa experiência ou não. E você pode estar transitando nos ambientes físicos, ou na família, ou na religião, ou na escola, ou no meio de lazer, ou no trabalho. E a sociedade pode dizer que o toque que você recebeu, ou algo que você tocou, é politicamente correto, é religiosamente aceito, é culturalmente praticado, é seguro, é educado fazer e é saudável. Ou não, tá? Deu para entender toda a relação? Ficou claro agora? Deu sim para entender, ficou claro. Desde pequeno, quando você toca o fogo e queima, e isso é algo mais do instinto, é algo mais biológico, determinado inclusive geneticamente, você sentir dor, né? Tocou, sentiu dor, o que que você faz? Você se afasta. Então isso acaba sendo mais biologicamente genético. Se alguém te impor ou te colocar dor de uma forma intencional, alguém vir te bater ou te prender, te torturar, o que que ela vai causar em você através do tato que você está recebendo, mediante a dor, que seria uma experiência ruim? Ela vai te causar desequilíbrio mental. Então, todos os cinco sentidos, eles vão fazer o quê? Porta de entrada das nossas inaugurações, das nossas experiências, e dependendo do ambiente que você transita, dependendo da sociedade que você vive, da sua determinação biológica genética, mediante todos esses fatores que foram apresentados, você terá equilíbrio mental ou não. Certo? Então é falsa a ideia pré-concebida que qualquer tipo de desequilíbrio mental ele venha a ser algo que é controlável, totalmente controlável. É falsa a ideia de que é fácil resolver problemas mentais. É falsa a ideia de que é simples você entrar com uma medicação só, uma medicação sem nenhuma terapêutica e conseguir resolver bem, dar conta bem
doença ou de um sofrimento psíquico, tá? Porque tem todos esses fatores aqui em torno a ser pensados, toda essa relação, ok? Muito bem. Se essa análise ficou clara, o que que eu preciso que vocês façam agora? A gente está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu preciso que a gente estude um pouco mais dessa parte biológica genética, mas é meio para agora, tá? Eu vou precisar da participação de vocês. Eu pedi no começo para vocês lerem esse textinho aqui. Aqui, ó. Do Dr. Alexandre Sintra. Como surgem as dependências, o sistema de recompensa. Todo mundo leu, galera? Vou perguntar para todo mundo. Todo mundo leu? Podem me responder pelo Face ou pelo WhatsApp também. Mas respondam o microfone que é mais fácil. Nem terminei de ler, porque você começou a falar outras coisas e eu deixei de ler lá. Tá, tranquilo. Quem mais leu? Tem uma galera que já falou que leu. Eu já vi, já. E aí? Quem leu, o que que achou? Quero saber o que que vocês acharam. E aí, galera? Quem leu, o que que achou? Quem dá um resumo para mim? Tô esperando, gente. Vamos lá, quem leu, me fala. Professor, eu achei muito interessante porque no primeiro momento o sentido deles não era acessar essa parte do prazer do cérebro, né? E sim Uhum. causar a dor. E sem nenhum estímulo, os ratos continuaram aí no mesmo lugar, assim, como se fosse uma coisa programada já do cérebro. Depois que eles experimentaram, aquilo já virou um vício. Ok, olha só. O que que a gente está falando então aqui? Que o cérebro, que o rato tinha uma. Deixa eu só desligar meu Google aqui, que de vez em quando ele fica louco. Que o cérebro, ele tem uma determinação biológica genética pré-concebida, tá? Tá lá, existe lá. E que o rato, tá? Foi colocado num ambiente propício para que ele fizesse uma inauguração dentro de uma experiência controlada. E por acaso, tá? Por acaso, descobriu-se algo que já estava ali, foi descoberta, ou seja, estava ali, descobriu-se que o rato obtinha prazer em um determinado ponto encefálico. E que isso não é diferente para os seres humanos. É diferente na complexidade, mas os mesmos pontos conseguem produzir as mesmas substâncias, tá bom? E quando eu falo dessas substâncias, eu estou falando dessa parte biológica. A gente vai entrar em neurotransmissores e suas influências no psiquismo e no comportamento. Beleza? É nisso que a gente vai focar a partir de então. Deixa eu aumentar a letra aqui. Tá dando para ver legal a letra aí? E aí fica a pergunta: quais são os neurotransmissores? Quem me fala neurotransmissor? Pode responder pelo WhatsApp, se preferir, ou pelo Facebook. Estou esperando. A dopamina é um, tá? Que é o que a gente acabou de ver do sistema dopaminérgico, mas tem mais, procura aí.
A galera respondeu pelo Face. Serotonina. E mais? Pode falar pelo microfone também se quiser, quem puder e quem conseguir. A galera tá respondendo pelo Face. Dopamina, serotonina. Abre aí no seu Google, galera. Noradrenalina? Noradrenalina. Noradrenalina? Vamos falar, vamos pegar a adrenalina propriamente dita, tá? Adrenalina. Que a nora e a adrenalina é basicamente a mesma coisa. A adrenalina. Que mais? Quais outros? Vai lá. Lembrando, tá? Quando você fala de neurotransmissor, você está falando nível molecular, bem pequeno, pequeno, pequeno. Endorfina? Endorfina é quando a gente não tem exatamente, olha que legal, as endorfinas, elas são várias. Então, quando a gente não tem um nome para o neurotransmissor, a gente coloca como endorfina. Eu vou até colocar aqui, ó, em cima. Essa observação. Quando você não tem uma demarcação própria, a gente chama de endorfina. Dopamina, serotonina, adrenalina, que mais? Vai lá, galera, tem mais. Tô com o Face aberto aqui. Noripinefrina seria quase que a mesma coisa aqui. Então a gente não vai entrar na noripinefrina, mas pega neurotransmissor propriamente dito. Abre lá. Alguém viu acetilcolina? Eu tinha visto esse? Pode abrir e colocar vários. Tem mais. O pessoal falou no Face aqui que ia falar aqui o acetilcolina. Mas vamos lá. Tem mais. Pega aí. Pode falar. Pode escrever, pode falar, quem achar. Santo Google, né? Tá vendo, ó? A aula virtual à distância não é tão ruim, afinal das contas, né? Vocês têm um monte de ferramenta aí para usar. Dá para brincar legal. A Dopamina, estamina, serotonina. Pode falar qual? a estamina, eu acho que eu li certo, não sei se. Porque aqui, do que você mandou a gente procurar, tem a dopamina, a serotonina e tem essa estamina. Eu acho que é estamina se chama, eu acho que se lê assim. Olha que interessante, ó. Quando você pega a histamina, ela tá mais ligada, tá? Ao sistema Alérgicas, né? imunológico. Isso. Histamina, ó, composto de nitrogênio orgânico. Ela é mais ligada ao sistema imunológico, tá? A presença das histaminas é o que causa, por exemplo, alergias, irritação e alguns tipos inflamatórios, tá? Então é interessante ver isso. Ela não é tanto da ordem neurotransmissora. O pessoal falou glicina. Olha só. Glicina. Beleza? Como neurotransmissor. Olha que interessante. Glicina como um neurotransmissor. Inibitório do sistema nervoso, tá? Então ela entra bastante. Beleza? Ó, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, o GABA, ele entra bastante também. Então a gente pode pôr a glicina, o GABA, tá? Um é excitatório e o outro inibe, beleza? Ocitocina também? Citocina, perfeito. Citocina, neurotransmissor importantíssimo, que também é feromonal. A mulher às vezes exala ocitocina. Também Epinefrina, eu acho é que é que, assim. é que a epinefrina entra bem aqui, ó. Tá? Ela não tem tanta diferença, é excitatório. Então, qual que é a ideia principal dos neurotransmissores, tá? Ou eles serão estimulantes, excitatórios, ou eles serão inibidores do quê? Do sistema nervoso e, portanto, vão causar influências no psiquismo e no comportamento, tá? Eu vou pegar essa relação aqui, ó, porque isso aqui é super importante nessa hora. Olha só. Isso aqui é muito importante. Os cinco sentidos, eles estão ligados ao quê? A nervos.
tá? Então, o que que a gente vai verificar agora? Vamos fazer essa relação. Que maravilha, cara. Dar aula à distância com o computador aberto, fazendo essas relações é muito bom. Olha só, pega lá, nervos cranianos, tá? Nervos cranianos. Ó, a galera falou glutamato, epinefrina. Ah, vocês estão vendo essa matéria com a Ângela, então. Muito bom, é neuro, né? Isso é ótimo, ótimo que vocês estejam vendo. Quando vocês pegam os 12 pares de nervos cranianos, tá? Vamos pegar aqui, ó, essa imagem aqui. Vou pegar aqui o descrito. Copio, aí jogo lá na nossa produção. Ô, produção! Aqui, ó. Se vocês quiserem, eu mando esse PowerPoint para vocês, tá? Eu estou usando mesmo para... Igual eu faço na lousa com vocês, que eu estou mais acostumado a ficar desenhando, fazendo relações. Estou usando o PowerPoint de lousa hoje, praticamente. E lógico, né? Vocês não devem estar com saudade nenhuma da minha arte de lousa. É muito melhor vocês terem essas figuras aqui bem definidas, né? Ó, tudo high definition, ó. Não ia falar nada não, mas já que você falou. Tá certo. Ó, então tá vendo? O par de nervo craniano número 1, o olfatório. Ele tá ligado ao quê? 5 sentidos. Próximo aqui, ó, nervo óptico, visão, tá? Então, visão e olfato são nervos aí principais aí nos sentidos. Eu não tô falando que um é mais importante que o outro, mas eu tô falando na ideia de qual estimula, mas qual é o responsável por maior estímulo. Óbvio que quem não tem visão, outros sentidos vão tomar conta, como por exemplo a audição vai ser mais estimulante, tá? Quando o indivíduo é deficiente visual, por exemplo. Mas a ideia é o seguinte: através dos sentidos, você sente o mundo à sua volta, sente os ambientes no qual você transita e entra pelo seu cérebro, tá? A interpretação. As moléculas olfatórias vão entrar aqui na interpretação do nervo olfatório e você vai ter algum tipo de neurotransmissor relacionado conforme a sua ideia de inauguração e experiência, tá? Nossa, é tão complexo assim? É, você precisa pensar em tudo isso. Quando entra a ideia de inauguração e experiência. Por exemplo, vamos de novo para aquelas ideias que a gente já estava falando sobre, ó. Entrou, sei lá, algo, uma visão bonita para você. Você achou, por exemplo, um parceiro, ou sei lá, um homem, uma mulher bonita. Isso agradou seus olhos, tá? Isso vai fazer o quê? Seu nervo óptico interpretar aquela visão como algo bom, certo? Passou ali uma pessoa bonita na sua frente. Inaugurou uma boa visão, que através das suas experiências te diz, nossa, que pessoa bonita. Isso vai causar em você, muito provavelmente, uma sensação prazerosa, um bom humor. Se caso você tiver uma paixão à primeira vista, nossa, seu coração fica acelerado, batendo, e você quer falar com aquela pessoa de qualquer jeito, né? Tá lá solteiro na vida, não tá fazendo nada mesmo, eu vou chegar, te dá aquela adrenalina, aquela ansiedade. Tudo misturado aqui com serotonina, adrenalina, dopamina, e você fica confuso, tá? Inclusive, né, vale a pena dizer que a química da paixão é muito forte quando se fala de neurotransmissor. Tá bom? Ela vai mudar mesmo totalmente seu psiquismo e seu comportamento. Vale a pena vocês lerem alguns textos sobre química da paixão, tá? Então vou até deixar aqui, ó, essa relação aqui, ó, que é bem complexa, de dopamina, serotonina e adrenalina. Beleza? Bom, isso de certa forma vai mexer com algumas experiências do que você tem ali, como memorização de longo prazo, por exemplo, tá? A acetilcolina é muito responsável por trabalhar ali a relação elétrica que você faz de ligação com suas memórias. Isso a nível psíquico, tá? Não vai comparar isso, por exemplo, com a função propriamente dita da acetilcolina em si. Estou falando sempre a nível molecular, de neurotransmissão, para ficar bem simples a explicação, tá? Então, uma boa visão te causou ali uma ótima inauguração. Você viu uma pessoa bonita,
inaugurou, trouxe boas experiências à sua memória, isso te deu ali um senso dopaminérgico ali prazeroso, te deixou com bom humor e te deixou de repente excitado. Eu estou falando excitado no sentido de ficar ali com o coração batendo ali e apaixonadinho, ficou ali numa paixonite aguda. E agora? E agora seu psiquismo ficou desequilibrado e seu comportamento pode ficar impulsivo ou não, dependendo de como é sua personalidade. Bacana tudo isso, né? O que é que vocês acham dessa relação? Quem nunca ficou apaixonado que atire a primeira pedra, galera. Né? Que é um estado mais desequilibrado do ser. Quer ver? Pensa lá, ó. Quem é casado, quem tem namorado aí. Pensa aí, como que na primeira vez que você viu aquela pessoa, ela era para você. Dá aquela pensada aí. Né? Agora olha pro camarada agora, como que ele é? Inclusive, a paixão ela te coloca num estado muitas vezes devido ao desequilíbrio desses neurotransmissores, ela te coloca num estado muitas vezes delirante, tá? Depois vocês veem o que é delírio, tá bom? É importante vocês verem esses conceitos depois. Isso porque eu só falei de visão, galera. Só falei de visão. Quando você vê, por exemplo, olha só como a visão é. Pensa naquele super lanche, né? Ele agradou sua visão. Você já tem algumas experiências prévias com aquele super lanche, aquela comida gostosa. Não vou nem dizer o nome das. Agora tem que tomar cuidado para não fazer merchan de graça, né? Não posso ficar falando o nome das empresas aqui. Mas vocês já sabem, aquelas de fast food. Muito bem, então você viu o que acontece. Você tem memórias olfativas e você tem também memórias gustativas em relação àquilo que você vê. Olha só como é. Você tem memórias também táteis de como você toca, qual a textura que você sente na língua. A língua não tem só o paladar, ela também tem tato. Da temperatura que aquilo entra no seu paladar, tá? Olha que bacana. Isso vai te causar inauguração, experiência, isso pode estar relacionado de uma forma dopaminérgica com o prazer, se o lanche foi prazeroso. Ou você acha que essas empresas de fast food não contratam indivíduos que analisam a partir de uma perspectiva biológica o que mais agrada e, de certa forma, vicia o ser humano para que o ser humano faça um consumo permanente? Pararam para pensar? Por que você acha que você gosta tanto, que você fala assim, caramba, meu, como eu consigo gostar tanto disso que eu penso, eu desejo essa comida, eu quero tanto comer aquilo? Não é mera coincidência você ter alguns hábitos que se tornam quase que vícios, onde você vai buscar aquela comida, querer comer aquele alimento sempre. A mesma coisa quando você fala de qualquer outra sensação prazerosa, tá? Vai trabalhar a nível molecular esses neurotransmissores que vão te colocar de forma cativa a repetir o comportamento. Quando eu falei para vocês, leiam esse texto, né? Tá aqui o texto, como surgem as dependências, todo mundo pensa, aí vai falar só de dependência química de uso de droga. Não, estou falando do sistema de recompensa, descoberto em 1952, na verdade, tá? Pelo James Woods, que inclusive foi prêmio Nobel, esse camarada aqui, tá bom? Então isso já é descoberto desde 52 e 53. Que as dependências elas são causadas através do sistema de recompensa dopaminérgica. Foi feito um teste com os ratos para descobrir isso. Através dessa descoberta, outros neurotransmissores começaram a ser estudados. Olha só a importância desse estudo. A função desses neurotransmissores começou a ser relacionada com os 5 sentidos, a entrada através dos nervos cranianos,
dos sentidos, tá? São os nervos sensitivos. E como os seres humanos fazem inaugurações, experiências, e aí, por último, que é o que a gente está entrando agora de sola, como é que os seres humanos... Deixa eu pegar uma caixinha de texto, que não está indo. Como é que os seres humanos fazem seus hábitos e suas dependências. Olha só a relação de tudo isso aí, galerinha. Tá? Você tem tudo isso relacionado. Opa. Deixa uma flechinha. Outra flechinha. E aí eu pergunto a vocês, todo mundo tinha isso em mente? Todo mundo entendia essas relações? Aí é muito fácil. É fácil pra caramba você chegar no camarada lá que faz um consumo habitual de comidas hipercalóricas e dizer pra ele, você tem que fazer uma dieta. Isso ele já sabe. O maior problema é como é que ele vai mudar o padrão psíquico dele, o padrão comportamental. Como é que ele vai mudar os hábitos e as dependências adquiridas? Como? Talvez a resposta, tá, esteja no próprio sistema que a gente chama recompensa. Vou até escrever grande aqui, ó. Recompensa. Seres humanos tendem a buscar recompensas imediatas. Olha a relação aqui. Vou pegar outra flechinha. Seres humanos tendem a buscar recompensas imediatas. Mas, como você não é um animal, você não é um ratinho, você consegue, mediante alguns esforços psíquicos, tá? De certa forma, controlar neurotransmissores, certo? E eu não estou dizendo que esse controle é fácil, que esse controle é simples, de maneira nenhuma. Essa relação, ela é complexa. Muitas pessoas precisam usar o que para controlar seus neurotransmissores? Medicamentos, tá? Os medicamentos, com a evolução da indústria farmacêutica, foram construídos em torno, mais adiante, né, nas últimas gerações de medicações, isso a partir do James Rhodes, a partir dessa descoberta, você tem ali medicamentos que vão controlar níveis dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos e por aí vai. A nível molecular de neurotransmissor. E vão regular, de certa forma, as compulsões acerca dos seus sentidos, podendo regular suas inaugurações e experiências através da regulação dos seus hábitos. Isso vai causar aí recompensas um pouco mais visíveis. Quando eu estou falando recompensa aqui, está todo mundo entendendo a ideia de introdução de recompensa em algo que você faz? Tá claro isso para vocês? Ou tá meio louco ainda? Tá claro. Eu queria te perguntar se esse processo ocorre através de novas sinapses. Sem dúvida, sempre. Sem dúvida. Quando você fala sinapse, você está dizendo o quê? Você está dizendo que o seu cérebro está rearranjando. A cada inauguração ou a cada experiência, ele está se reorganizando. Tá? É que as experiências elas nem sempre são novas. Né? Você tem experiências antigas. Tá? Mas mesmo você fazendo, repetindo às vezes, coisas que você já faz, que seriam os hábitos, às vezes em situações novas, você reorganiza as sinapses. E tudo que te coloca em risco, ou seja, tudo que não te traz recompensa, nem sempre é algo que você evita. Por quê? Porque às vezes traz uma recompensa imediata, que é o caso da droga. O cara que fala que usar droga é algo
dentro de um parâmetro de prazer é algo ruim, ele mente. O indivíduo que usa a droga no momento imediato ali, ele sente o quê? Um prazer enorme, imenso, principalmente aquelas que estimulam o sistema nervoso central e deixam o indivíduo com padrões excitatórios, padrões de bom humor ou padrões de prazer alto, elevados, tá? Causando o quê? Trazendo uma recompensa imediata muito forte. E quem leu o texto ali sabe o que que os ratos faziam. O que é que você tinha? Você tinha, primeiro, um rato numa plataforma onde tinha uma barreira, uma passagem com um choque. E no outro lado você tinha comida. O Woods deixava o rato nesse lado da plataforma, sem água e sem comida. No meio ele tinha que passar por uma barreira de choque. O rato não atravessava. Ele preferia morrer de fome. Olha só, vai vendo isso. Depois ele pegava um rato que era viciado, ou seja, ele pegava um rato que era dependente de serotonina, ou seja, ele já sabia o caminho para apertar o botão lá, para apertar o pedalzinho que daria serotonina direta na, aliás, dopamina, desculpa, que daria dopamina direta na cabeça dele, lá na parte encefálica. E aí, o que que o rato fazia? O rato, ele atravessava a barreira de choque e ia até o outro lado da plataforma apertar o botão, apertar o pedal. Por água e por comida, ele preferia morrer de fome, mas pelo vício, ele fazia tudo. O comportamento de quem é dependente de drogas ou de qualquer outra coisa não é mera coincidência com essa experiência do rato e do sistema dopaminérgico de recompensa. A recompensa, ela pode ser introduzida a curto prazo, e essa é aquela que mais seduz o sistema, ou seja, que mais deixa o ser humano compulsivo, e ela pode ser introduzida a longo prazo. Por que que as pessoas conseguem, de repente, olha só, por que que as pessoas conseguem, de repente, controlar os hábitos e controlar as dependências? Porque elas conseguem relacionar psiquicamente, tá? E reorganizar seus neurotransmissores para longo prazo. Mas isso é algo não muito natural, não muito fácil de ser feito. É algo complexo. Como eu estava dizendo, chegar para alguém que tem o hábito de comer coisas hipercalóricas e falar, chega, para agora, é simples, é só fazer uma dieta que você emagrece, é algo complexo. O indivíduo ele vai conviver com as compulsões e com a própria dependência. A mesma coisa se aplica, agora eu vou para o exemplo direto, a mesma coisa se aplica ao dependente químico, ao indivíduo que usa as drogas. Não dá para você dizer para ele simplesmente para imediatamente, larga, porque ele não consegue, ele está com hábitos de desequilíbrio de recompensa direta. O sistema dopaminérgico de recompensa desse indivíduo está funcionando de forma desequilibrada. E aí você volta lá na primeira explicação, vamos supor que esse indivíduo ele já tinha uma determinação biológica genética, já tinha ali pai e mãe que usava droga. Olha só, vai vendo isso. Os ambientes dos quais ele transitava, família, ele não tinha ali uma orientação religiosa que trouxe ali um valor moral para ele, do qual ele não conseguiu ficar longe das drogas, ou até tinha, mas os fatores familiares eram muito fortes ali, a família usava. Na escola ele encontrava droga para usar, no meio de lazer era fácil acesso. Ele não conseguia se manter em trabalhos devido ao uso. E a sociedade na qual esse indivíduo vive tem políticas permissivas ali de fácil acesso, onde a predominância ali, muitas vezes a cultura permite, a segurança pública não consegue o combate, a educação não está sendo efetiva na orientação, a saúde pública não interfere de forma direta. Você junta todos esses fatores aí que determinam o uso do indivíduo e facilita para que ele tenha ali uma dependência química muitas vezes. Como é que esse cara vai conseguir ver perspectivas perspectivas psíquicas e se organizar a longo prazo? Dificulta muito, muito esse indivíduo para se afastar ali do uso das drogas e obter, vamos dizer assim, uma cura das suas dependências, tá?
Então, a problemática, ela sempre envolve todos esses fatores. Isso não é brincadeira, isso é ciência. Isso não é um achado, isso não é uma ideologia. Isso é uma relação científica, tá? Ficou claro para todo mundo? Não dá, a partir de agora que vocês estão recebendo esse tipo de informação, não dá para dizer, isso não importa se eu estou falando de um dependente químico ou se eu estou falando de um indivíduo que não consegue deixar de consumir coisas hipercalóricas, ou se eu estou dizendo do indivíduo que tem hábitos de compra compulsório, ou se eu estou dizendo do indivíduo que tem alguns hábitos de vida das quais ele não consegue ali relacionar dentro de um equilíbrio, num padrão de comportamento. Não dá para você simplificar, minimizar e dizer é só você mudar, é só você deixar de fazer. Não é bem assim que funciona. Vocês estão vendo como é complicado. Se fosse fácil, era só deixar de fazer. Mas não é bem assim. Professor, Fala. quanto tempo demora essa reorganização dos neurotransmissores num ex-dependente químico, por exemplo? Tem muitos padrões de tratamento. Os padrões de tratamento de desintoxicação, eles têm uma variação de 45 até 60 dias para você ter uma reorganização de desintoxicação da substância. E o que se consegue fazer também é o tipo de tratamento que a gente relaciona com o que se chama de redução de danos, né? Que seria não cortar, não tentar de cara, logo de início a abstinência, mas tentar a diminuição, a reparação dos danos. O problema é que muitos dos indivíduos que estão em hábitos crônicos, dependência crônica, são usuários de droga há anos, de maneira problemática, não de maneira recreativa, de forma problemática mesmo, já estão desligados ali do seu convívio social muitas vezes, ou estão em complexidade, em atrito com seus meios sociais, esses indivíduos eles não conseguem fazer redução de danos por si. Eles já têm ali um desequilíbrio patológico mesmo, uma desorganização neurotransmissora já importante. Então, esse tipo de indivíduo ele não vai ter uma resposta boa à redução de danos. Por quê? Porque ele não consegue se organizar. Se ele não consegue se organizar, como é que ele, por si, vai reduzir danos? Tá? Então fica sempre Quais essa as pergunta. sequelas? Quais as sequelas neurológicas que ficam nesse indivíduo a longo prazo? Olha, tem aparecido muitos casos aí, e está sendo estudado isso de forma bem forte, mais ou menos ali tem estudos que você encontra de 2010, 2011, de desenvolvimento de padrão esquizotípico, esquizofrênico em indivíduos que usaram droga de maneira crônica. Tá? Não tinha nenhuma relação biológica genética, não tinha parentesco, não tinha uma relação ali com familiar que poderia estar dando de maneira vertical ali esquizofrenia, e os indivíduos usuários de droga estão aparecendo com esquizofrenia. Ou seja, com padrões crônicos de delírio e alucinação, mesmo sem o uso da droga. Imagina, você ter uma transformação encefálica propriamente dita para esse padrão. Outras sequelas são sequelas físicas, né? O indivíduo ele desenvolve neuropatias graves, das quais ele tem muitas dores ali neurológicas pelo corpo, principalmente pelo uso prolongado de álcool. E depois conviver sem o álcool vai implicar em quê? Vai implicar em ter dores distributivas por todo o corpo. E isso, consequentemente, vai implicar em ter um padrão psíquico mais deprimido. Tá? Então, fora cirrose hepática para quem usa álcool, fora problemas respiratórios para quem tem aí o uso frequente de tabaco e outros fumígenos aí, né? Enfim, então você tem esses problemas. Problemas, por exemplo, de diminuição de acetilcolina têm sido observados em usuários de algumas drogas do tipo cannabis. Tem alguns fatores de estudo aí que dá para a gente ter uma relação. É complicado, é complicado. Quando você vai ver o que é o Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer, propriamente dito, você tem uma diminuição acentuada de acetilcolina, onde o indivíduo ele vai perdendo suas memórias. Isso a nível psíquico, tá? Você tem outros problemas. Mas, enfim, o uso de drogas de forma problemática, excessiva, vai
isso é fato, vai modificar sua neurotransmissão e suas estruturas biológicas encefálicas. Isso não tem mais nem o que discutir hoje em dia, tá? A mudança é efetiva, muda mesmo. Perguntas? Dúvidas? Lembrando, galera, isso é só uma introdução, tá? Uma introdução à nossa aula de patologias mentais, porque nós mais adiante, né, mais à frente, a gente vai estudar a patologia, que seria, vai ser o nosso segundo bimestre. A gente já tá, olha só como o tempo voou, né, galera? Hoje já é, que dia aqui? Dia 7, tá? As nossas provas, elas estão previstas para semana que vem. Eu não sei como vai ser isso ainda, tá, galera? A gente vai tá vendo a melhor forma de fazer isso. Mas a princípio, eu preciso que vocês estudem muito, muito história e política de saúde mental. Essa parte aqui que eu estou dando para vocês, ela já é uma introdução para B2. Talvez eu coloque essa relação aqui, ó, para vocês fazerem prova, tá? Essa relação entre biológico, genético, ambientes e sociedade. Beleza? Eu já estou indo além já. Na última aula é o que eu falei para vocês. A gente falou sobre drogas, sobre a política de saúde e segurança pública em relação a drogas. O CISNAD, né? A Lei 13.840 de 2019. Então foi isso que a gente falou na última aula. Hoje a gente está ampliando o assunto. Eu gosto muito dessa parte de já, sabe, tá falando da política, tá falando de sociedade, tá discutindo história, tá discutindo leis, já entra, já vai indo devagar, já vai entrando para entender as patologias, já vai entrando aí nesse contexto mais biológico. Que bom que vocês estão vendo isso com a Ângela. Facilita muito minha vida na hora que eu abro aqui, por exemplo, uma região aqui encefálica, tá? Você tem aqui o sulco central, beleza? Sulco central. E aqui você tem o giro pré-central e o giro pós-central. O James Rhodes, ele estava na época com a intenção de encontrar pontos de dor e acabou encontrando pontos de prazer, tá? Principalmente nessa região de produção pós-central aqui, tá bom? Só para você ter uma ideia o que o James Rhodes estava interessado quando ele descobriu o sistema dopaminérgico de recompensa. Galera, já faz quase 2 horinhas que eu tô aqui falando com vocês. Eu quero saber, ficou claro? Ficaram com dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita e pergunta. Querem perguntar pelo Face? Eu já estou com ele aberto aqui. Querem fazer alguma pergunta? Eu quero, professor, com relação à volta às aulas. Ontem, o governador Dória decretou mais 15 dias, a nível de decreto mesmo, que tem que ser acatado pelos prefeitos. E Sim. qual é? Já tem alguma posição da faculdade? Alguém já falou alguma coisa? Porque no portal ainda não vi nada. Olha, eu não posso falar pela faculdade toda, tá? Mas quando você tem um decreto estadual, ele é cumprido na íntegra, né? As outras instituições seguem a tendência, a menos que haja um decreto presidencial que mude isso, tá? Mas a priori é o decreto da autoridade que fica valendo. Muito provavelmente esses dias serão cumpridos. A partir disso, você tem uma nova perspectiva e assim vai. Tá bom? Galera, eu vou parar de gravar nesse momento, tá? Para deixar aberto para vocês perguntarem qualquer coisa, que tiverem dúvida. Beleza? Então, parando de gravar agora, fechando aí nossa explanação. Professor,